Deu? Pra mim aqui, Gravei. ela faz parte. Começa agora ou... E eu vou falar o início, porque tem a minha parte e a parte dela, que é interessante, porque começa uma campanha de oração segunda-feira. Aí começou em novembro ou em dezembro. Eu noivo em abril, e o meu noivo trabalhava na agropecuária da família, eu trabalhava com a avó. Os dois trabalhavam com a avó. E nós estávamos em um lugar para a gente morar. Nós não sabíamos se nós íamos alugar, mas nós não queríamos, ou se nós queríamos financiar alguma coisa. Mas como, se são duas rendas que ninguém de certeza que eu não ganhar. E aí ele começou a ficar inquieto, homem é homem, né? Quer ter o salário fixo. E ele enviou currículos, chegou em entrevistas e nada dava certo. Até que isso passou alguns meses dessa forma, ele querendo sair de onde ele estava, mas nada dava certo. Teve uma noite de madrugada. Eu sentei na minha cama, não foi nem uma oração formal. Eu pedi ao Senhor. Senhor, eu não sei como, mas abre uma porta para ele. Nós não sabemos onde, nada mais certo ainda. Mas eu peço que o Senhor abra uma porta. Isso foi de madrugada. E de tarde, sem saber de nada, Deus usou o Josias. Ele mandou um link de vaga para mim. E eu nem queria ir para a empresa, porque o Gabriel queria. E aí eu olhei para ele e falei para o Josias, olha, eu não está querendo. Falei com eles, conversaram. E depois disso, tudo deu certo. Deus usou grandemente o Josias e conseguiu entrar para o milagre do Senhor. Foi uma resposta assim, muito rápida. Às vezes Deus nos surpreende, às vezes ele demora, às vezes ele é rápido, a gente não sabe como Deus trabalha. E ele entrou nessa empresa no segundo mês. Um mês, começou a campanha aqui de 7 segunda-feiras, e eu coloquei o propósito: Senhor, eu vou orar pela minha casa e pelo meu carro. Isso foi uma segunda-feira. Eu orei lá em cima na galeria, pedi para o Senhor. E na terça-feira à tarde, no dia seguinte, meu celular tocou. Número desconhecido, não atendo, não atendi. E depois tocou na minha mãe. Aí eu atendeu, então eu sempre atendi. E era um corretor. Eu nem lembrava mais da existência dele. A gente pegou o panfleto dele uma vez num posto, a gente abasteceu o carro para trabalhar e foi muito por acaso. A gente pegou quando nós estávamos vendo esse dia. Sem expectativa nenhuma, porque sempre ele estava vendendo ali nos preços que eu sei perto do Dicom. No Retiro. E aí a gente conversou com ele e falou assim: ó, tem alguns apartamentos para sair, tá? A gente foi lá, conversou e a gente deu os documentos, só que o Gabriel só tinha um mês de empresa e estava em tempo de experiência. Era temporário, tinha data para o contrato acabar. Aí um dos documentos que eles pedem é a carteira de trabalho. Eu não tenho nem CNPJ, eu trabalho informalmente e aí eu tenho o meu status que é o que eles pediram. Isso demorou alguns meses, correu das documentações, o banco aprovou o nosso nome para financiar. Isso já foi uma grande vitória, porque nós estávamos muito incertos do que iria acontecer. E depois disso, nós fomos na entrevista da Caixa. Só que aí foi uma coisa complicada, porque como o contrato dele tinha data para acabar, eu não tinha renda fixa e trabalhava como risco. E sem a gente financiar lá, a gente não sabia o que a gente ia fazer, porque pagando as coisas da festa, pagar aluguel seria muito difícil para a gente. Daí a primeira entrevista a gente não foi aprovado e eles pediram uma data que a carteira de trabalho dele fosse para efetiva. A gente deu a data no dia 5 de janeiro. E isso ainda estava nas orações de segunda-feira. E orando. E no dia 5 de janeiro a Caixa mandou mensagem, né? Como é que estava? Tá de novo. E nada da carteira de trabalho atualizada. Na empresa estava tudo certo para ele ser efetivado, mas ele foi RH, algum problema no sistema que não atualizava. Mas ele estava ligado à empresa. E aí passou semanas e a Caixa todo dia mandando mensagem: cadê a carteira de trabalho? A gente com medo de perder a oportunidade. Cadê a carteira de trabalho? Até que um certo dia, a gente já tinha finalizado essas 7 segunda-feiras, o gerente mandou mensagem, falou assim: olha, manda de novo a carteira de trabalho e vem aqui na entrevista de novo. Aí ele mandou, a gente não entendeu se ia dar certo, se não ia, porque ele tinha lá de novo, se ele não atualizou. Só que a gente foi. E aí o gerente falou pra gente: olha, a data dele era temporária, a gente vai com isso. Mas como passou e ele vai estar ligado à empresa, eu vou liberar o financiamento.
até as pessoas que entram na nossa vida, o Senhor prepara, o Senhor cuida. E para a glória de Deus, a gente já está pagando o nosso apartamento. O Senhor os irmãos sabem que eu tenho um casal de filhos e eu sou muito mãezona, né? Deu para perceber. Quando meu filho Renan foi, desde quando ele foi tirar a carta, quando ele foi casar, quando ele foi escolher a gravata do casamento, a mamãezinha estava lá. E agora eu estou no processo da filha, né? Que até o final do ano, antes do final do ano, vai estar chegando ao altar. Eu até comentei com meu esposo que eu não imaginava que nós iríamos ficar pais assim novos e os filhos já casando, mas glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar um pedido para os irmãos, para a igreja, para as irmãs. Não desista de orar pela sua casa, pelos seus filhos. Seja em detalhes, irmãos. Seja em detalhes. A minha filha sabe desde pequenininha. Eu tenho uma caixinha de oração. E alguns meses atrás, eu entreguei para ela a carta que eu fiz para Deus, como eu gostaria que fosse o meu jeito. E ali eu tinha certeza que ele iria usar perna e gravata, que ele iria ministrar e que eles teriam uma bênção. Quando eu tive certeza, eu entreguei a carta nas mãos dela e falei: aqui está a resposta da minha oração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a Raoni fala que eu sou a chefe dela, exigente por sinal. Num certo sábado, a Pamela sempre acompanha a gente nos trabalhos. Eu fui num posto de gasolina abastecer o meu carro, porque eu ia tirar foto lá para o lado de Arcolândia. E quando eu estacionei o carro, veio um moço no posto de gasolina e disse assim: ô irmã, eu disse amém. Você não quer comprar um apartamento? Eu falei: irmão, eu já tenho casa, mas essa aqui vai casar. E ele falou: irmã, você se importa de eu pegar o seu telefone? Eu digo: não, pode pegar. E justamente próximo a isso, o pastor Marcelo tinha lançado a campanha na igreja. Irmãos, tudo que sai desse altar, através de uma boca profética, estenda a mão para receber, porque Jesus está distribuindo muitas bênçãos aqui nessa igreja. E quando o pastor levantou a campanha, eu disse para minha filha: nós vamos para a campanha, apesar que muitas das vezes ela trabalha, eu falei: eu vou lá. E o propósito da campanha é: Deus vai preparar aonde você vai morar. Deus vai preparar todas as coisas. Com poucos dias, aquele corretor entrou em contato. A Raoni deu toda a documentação. Só que tinha um detalhe: o Gabriel tinha poucos meses de serviço. E o corretor disse para mim: irmã, fique em paz, Deus está preparando tudo, fique tranquila. E eu disse: eu estou pegada nessa palavra profética. E todas as vezes que eu vinha na oração, Deus usava o pastor Marcelo para dizer: não desista, entrega tudo no altar. Vamos fazer a nossa parte que Deus vai fazer o resto. Na primeira entrevista que a Raoni teve, ela foi reprovada, como ela disse, pelo processo que aconteceu no banco. A documentação é difícil. Só que teve uma certa noite, pastor, que eu fui orar de madrugada. E eu tive um sonho, irmãos. E eu sou difícil sonhar. E nesse sonho uma pessoa chegava para mim e dizia: os irmãos sabem que eu trabalho na área de material de construção. E a pessoa dizia: Eunice, você está vendo toda essa estrutura dessa casa? Eu disse: estou. E a voz dizia: é da Raoni. E no outro dia eu disse: minha filha, calma o coração. Teve hora que eu quis me preocupar. Calma o coração, porque Deus vai entregar nas tuas mãos o apartamento que você está pedindo, porque Ele disse que vai. E aí, quando ela foi reprovada, eu fiz a seguinte oração: Jesus, aos olhos dos homens é impossível apenas um mês, poucos meses de registro, mas eu sei que Tu és o Deus da impossibilidade. Para o Senhor não tem nada impossível. Pode ser um dia de trabalho, Senhor, Tu abre porta onde não existe. Eu coloco nas Tuas mãos essa documentação, esse gerente, faça ligar e fazer a aprovação. Eu estava na minha casa
toca, e o irmão do outro lado que era o corredor. Irmã Denise, tem uma notícia para te dar. Eu não sei o que aconteceu, mas certo é que o nosso Deus fez o impossível. O banco aprovou a documentação da Calane. Pode vir aqui no banco. Ele chegou lá e, como ela disse, todo o processo, irmãos, o que não era passou a ser. O que não existia passou a acontecer. E nós glorificamos o nome do Senhor. Seja persistente na oração, no propósito, ore em detalhes, porque o nosso Deus, Ele faz o impossível. Pode ser impossível aos teus olhos, mas para o Senhor nada é impossível. Amém? Nós já estamos com o coração apertados como os pais, né? Porque a alma cresceu nessa igreja. E possivelmente ela vai congregar do outro lado. Mas eu sei que a promessa de Deus já foi estabelecida sobre a vida dela. E aonde fores, a bênção do Senhor vai acompanhar em nome de Jesus. Eu quero agradecer toda a igreja, o meu pastor, tão carinhosamente, a minha pastora, todos os irmãos pela oração e por tudo quanto tem direcionado a nós em oração. Deus abençoe, irmãos. Nós não poderíamos deixar de testemunhar aqui, porque o pastor falou nesse altar: você vai testemunhar, porque bênçãos vai chegar na sua glória. Glória a Deus, então, aleluia. Não é para a nossa glória, mas é para glorificar o nome do Senhor.